Olá a todos que nos acompanham, eu sou Isadora Teixeira e recebo no estúdio do Metrópolis hoje o presidente do Banco de Brasília, o BRB, Paulo Henrique Costa. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Isadora, é um prazer estar aqui. Presidente, eu começo essa entrevista falando aí sobre novidades envolvendo o banco, né? A Santa Casa da Misericórdia de Portugal cancelou um contrato que tinha fechado com o BRB referente às loterias do Distrito Federal. Como é que se deu o cancelamento desse contrato? E, claro, a principal pergunta, o BRB injetou algum dinheiro neste acordo ou a Santa Casa chegou a fazer algum investimento? Como é que fica a questão financeira? Acho que essa é uma pergunta super importante, né? O tema loteria está em voga no nosso país, a gente teve mudanças regulatórias importantes nos últimos anos e isso pode ser uma fonte nova de recursos sociais, com as destinações que forem estabelecidas, seja para esporte, cultura e lazer. O BRB conduziu um processo de seleção de um parceiro, exigiu que fosse um parceiro com experiência internacional, implementação em vários países, e o resultado desse processo de seleção foi a escolha da Santa Casa de Misericórdia. O nosso contrato com a Santa Casa previa um prazo para que as autorizações legais fossem obtidas. E essas autorizações legais não foram obtidas no prazo previsto no contrato, que era de 90 dias e foi prorrogado por mais 90 dias. Então o contrato não foi cancelado. Na verdade, as autorizações não foram obtidas e o contrato perdeu a sua vigência. Nenhum recurso foi investido nem pela Santa Casa, nem pelo BRB. Houve uma decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal sobre o processo de que ele fosse suspenso até que todos os estudos fossem concluídos e analisados, e em função disso, nada foi investido. Presidente, como é que foi esse processo de seleção de uma empresa, um ente de um outro país, né, da Europa, de Portugal? Por que não uma empresa brasileira, uma organização social que seja, ou qualquer outra formação jurídica, né, da entidade, para realizar esse serviço em parceria com o BRB? O panorama de jogos tem mudado no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, com toda uma regulamentação sendo constituída. Nós contratamos ao longo do processo uma consultoria, PwC, uma das mais renomadas em jogos no mundo, e assessores financeiros para nos apoiarem. Estabelecemos uma série de critérios. Entre esses critérios era necessário ser membro da WLA, uma associação mais tradicional de jogos no mundo, ter experiência em mais de um país e também ter experiência em várias modalidades de jogos. Esse conjunto de critérios fez com que nós mandássemos um convite para participar do processo a 14 dos maiores players do mundo, dos maiores operadores de jogos do mundo. E nós exigimos que esse operador internacional que viesse a ser selecionado se associasse a um player brasileiro ou tivesse sede aqui no Brasil. Então, no fundo, a gente junta duas coisas positivas: experiência internacional, experiência em várias modalidades de jogos, certificação internacional para que a gente tenha um padrão de segurança e credibilidade e a necessidade de um vínculo no Brasil com algum operador ou alguma empresa brasileira. Presidente, falando em loteria distrital, por que a Câmara Legislativa e o governo decidiram colocar o BRB para cuidar disso? Como é que surgiu o banco no meio dessa regulamentação, né, dessa lei que prevê aí a loteria distrital? O banco tem um conjunto de características que são importantes para o sucesso de jogos. A gente tem capilaridade, ou seja, a quantidade de pontos de venda, não só os físicos, como os digitais, como os próprios aplicativos. A gente tem controles de prevenção à lavagem de dinheiro e controles internos. Nós temos um padrão de tecnologia capaz de oferecer segurança e disponibilidade aos jogos, credibilidade, e a gente não pode esquecer que a Caixa Econômica é a maior operadora de jogos do Brasil, ou seja, já existe uma tradição no mercado brasileiro de que loterias sejam operadas por banco. Presidente, agora com esse contrato que perdeu a vigência com a Santa Casa da Misericórdia lá de Portugal, como é que fica a situação da loteria distrital? Isso vai requerer que a gente faça alguns ajustes. Então, o processo de escolha do parceiro volta às etapas anteriores, em que a gente vai enviar novas cartas convites
para esses membros, para essas empresas que sejam habilitadas, a gente vai novamente fazer as apresentações sobre o plano de negócios, as modalidades de jogos, solicitar que eles apresentem propostas e a partir daí a gente vai escolher um novo parceiro para que a gente possa seguir. A gente também vai aproveitar esse processo para que todas as respostas sejam fornecidas ao Tribunal de Contas tempestivamente e que esse novo parceiro escolhido já venha com uma avaliação e um sinal positivo do próprio tribunal. Mas nada disso pode ser feito até que o Tribunal de Contas libere o procedimento? O nosso entendimento é que o Tribunal de Contas fez uma série de questionamentos em relação ao procedimento atual. Nós estamos respondendo isso, fornecendo essas explicações, esses detalhamentos. É um processo complexo. Nosso entendimento é que existem etapas que podem ser executadas, como, por exemplo, o convite às empresas, o estabelecimento dos critérios. Claro, as contribuições do tribunal vão ser fundamentais, mas a gente quer reestruturar, seguir com o processo e trazer o mais rápido possível as loterias do Distrito Federal para a realidade. E por que isso? É importante a gente lembrar o papel social também dos jogos, né? Quando a gente tem uma loteria formal, quando a gente tem as apostas esportivas formais, quando a gente tem jogos instantâneos formais, a gente tira isso do mercado cinza. Existe uma série de regulamentações, inclusive de jogo responsável, e uma parte importante do resultado dos jogos vai para as causas sociais. Então, normalmente, para financiar a educação, para financiar o esporte, para financiar ações sociais, a gente estima que em 10 anos, aproximadamente 2 bilhões serão destinados a essas causas sociais definidas em lei em função das loterias distritais. Uhum. Presidente, de acordo com os estudos do BRB até o momento, como é que funcionariam essas loterias distritais? Quais seriam os braços? Seriam no mesmo modelo de como a Caixa faz hoje? Basicamente, falando um pouco de maneira técnica, existem 4 tipos de jogos, né? O primeiro deles é loteria de prognóstico, ou seja, aquelas que você tem mais de um número rodando, e eles se cruzam e dão o resultado que você espera. A segunda modalidade é as loterias tradicionais que a gente conhece, em que o apostador escolhe um conjunto de números, há um sorteio físico, um sorteio eletrônico, e esses números são confirmados. Há as instantâneas, a famosa raspadinha, como a gente conhece em relação ao passado, mas que hoje existem as raspadinhas físicas e as digitais, e também a cota fixa que pode ser inclusive do tipo de apostas esportivas, em que uma parcela do que é apostado, né, uma cota, é alocada a prêmios. Os nomes e as modalidades exatas fazem parte dos estudos que serão desenvolvidos com o parceiro escolhido, porque a gente espera que esse parceiro seja um operador tradicional de jogos e tenha a experiência em relação à tecnologia, em relação aos tipos de jogo, às campanhas de marketing e a toda a segurança ligada aos jogos, para que a gente possa, de fato, trazer loterias, jogos competitivos, jogos que envolvam, que as pessoas gostem, tenham uma boa experiência com responsabilidade e que também destine os recursos necessários para ajudar o lado social do Distrito Federal. Uhum. Presidente, as loterias distritais, elas vão depender, claro, desse parceiro, né, comercial que o BRB está em busca, mas vão depender também de investimento financeiro por parte do banco? Sim, tanto o parceiro quanto o banco vão fazer investimentos para desenvolver os produtos, para desenvolver as campanhas de marketing, para desenvolver as soluções tecnológicas. A gente estima que esses investimentos iniciais devem girar em torno de aproximadamente 30 milhões. Claro que eles continuam no tempo, mas esse também é um modelo rentável de negócio. Então ele termina gerando ganhos para os vencedores, para os apostadores, gerando destinação de recursos para as causas sociais, gerando resultado para o operador, nesse caso a empresa que pretendemos criar é a BRB Loterias, e gerando pagamento de impostos
seja em função dos prêmios, sejam os impostos tradicionais sobre o operador. Esse valor de 30 milhões seria exclusivamente do BRB ou em parceria com a empresa? Esse é o valor inicial estimado de investimento para que as primeiras modalidades de jogos comecem a funcionar. Perfeito. Presidente, o senhor assumiu o BRB em janeiro de 2019, né? Já tem, portanto, mais de 4 anos, quase terminando o ano de 2023, né? Quase 5 anos aí à frente do BRB. Neste período, qual é a sua avaliação sobre como era o banco e como que o BRB está neste momento? Nós acreditamos que o BRB passou por uma transformação enorme. A gente tinha um banco com uma característica local, que atuava essencialmente fornecendo empréstimo consignado para os servidores públicos, e a missão que a gente recebeu do governador Ibanez Rocha foi de que a gente transformasse o BRB num agente realmente integrado à sociedade do Distrito Federal, atuando de uma maneira mais ampla, ou seja, gerando oportunidades de negócio para as pessoas, oportunidade de negócio para as empresas, ou seja, gerando desenvolvimento, gerando emprego, renda, melhora da qualidade de vida social e que daqui de Brasília pudesse ganhar espaço no território nacional. É o que a gente verifica hoje. O BRB tinha pouco mais de 650 mil clientes, hoje tem praticamente 8 milhões de clientes. A gente tinha uma atuação muito concentrada no Distrito Federal. Hoje a gente tem presença em 11 estados e mais o Distrito Federal, presença física. A gente tem clientes em todos os estados, em 93% do território nacional. Nós éramos um banco com uma carteira de crédito que 88% era concentrada em consignado e de 9 bilhões. Hoje a gente tem uma carteira de crédito de 33 bilhões, com um papel relevante de outros produtos, em especial a habitação, o crédito rural e também o financiamento aos empresários. Ou seja, o BRB cumpriu o objetivo de se inserir na sociedade, de ser um parceiro importante, seja em momentos de tranquilidade ou momentos bons, seja em momentos de desafios como foi a própria pandemia, em que chegamos a investir mais de 20 bilhões de reais trazendo emprego, trazendo renda, trazendo qualidade de vida. O BRB se tornou, de verdade, um agente importante no dia a dia econômico e social, também por meio dos programas sociais do governo do Distrito Federal que a gente opera. Já são mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais pagos em programas sociais que beneficiaram mais de 350 mil famílias nesse período inteiro. Como nem só de negócios sociais e bancários é a atuação do BRB, nós também impactamos a sociedade, né? Apoiando o esporte, apoiando a cultura, apoiando o lazer, ajudando a trazer esses shows para o Distrito Federal, recuperando a torre de TV, recuperando o autódromo, trazendo a Brasília o protagonismo que ela precisa como capital do nosso país. O governo do Distrito Federal é o acionista majoritário do BRB, né? Por isso ele recebe aí a maior parte dos dividendos do banco. Quanto que o banco devolveu para o governo nesses últimos anos? Nesses 4 anos e meio, nós já geramos 2 bilhões de reais de lucro e foram distribuídos pouco mais de 850 milhões em dividendos. Esse dinheiro, o governo pode fazer investimentos em diversas áreas ou ele é específico para um setor? Uma parte dos recursos é direcionada à seguridade, à previdência social, né? O governo do Distrito Federal tem 70% do BRB, 16% é do IPREV. Então, 16% vai para o IPREV, 70% vai para o GDF, e aí o GDF tem a discricionariedade de aplicar os recursos. Tá ótimo. Paulo Henrique, presidente do BRB, eu agradeço por participar aqui do Metrópolis Entrevista. Isadora, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado a todos que nos acompanham. É sempre uma oportunidade da gente prestar conta, de contar o que está acontecendo no banco da nossa cidade. A gente fica à disposição sempre para que a gente possa trazer informações aqui para todos os leitores e todos os que acompanham o Metrópolis Entrevista. Obrigada. E a vocês que nos acompanharam até aqui, eu agradeço e até a próxima.